filhos pediam pela mãe do guarda, não me apresenta não. E o pastor Marcos está aqui conosco, né? Ele é pastor da Igreja Verbo da Vida. Eu posso dizer que ele é um pastor missionário, porque o coração dele é de missões, não é isso, pastor? Ele gosta muito. Então hoje ele vai compartilhar a palavra com a gente. Vamos receber ele com alegria, queridos? Graças a Deus, pastor. Obrigado, pastor. Aleluias, graças a Deus. Prazer, gente, estar aqui com vocês, amém? Se falar que eu sou o pai da Priscila, talvez todos não me conheçam, mas se é que eu sou o vô de Davi, né? O vovô do Davi, então é mais fácil. Em outros lugares sou conhecido como o pai do Júnior, né? Antigamente o Júnior era, esse aqui é o filho do pastor Marcos, agora onde eu vou? Lembra, conhece o Júnior, né? Esse aqui é o pai dele, gente. Então, a gente vai ficando velho e as coisas vão mudando, né, irmãos? E para vocês terem ideia de quando eu estou envelhecendo, eu fui pastor do Gustavo e da Esaine. Fiz o casamento daquele casal, né? E graças a Deus, me alegrei muito em vê-los aqui, Valdeci e Penha também. Amém, irmãos? Então já temos assim um bom par de anos no Evangelho, servindo ao Senhor, não é? Na verdade, estamos no campo missionário há 30 anos, irmãos, e servindo a Deus em vários lugares. Servimos por vários anos aqui no Rio de Janeiro. Nos últimos 10 anos viajando para fora do Brasil e mais agora três últimos anos vivendo no Chile, não é? Onde estamos ajudando e apoiando as igrejas, tanto do Chile como uma igreja da Bolívia também, e as escolas. Graças a Deus o Evangelho está crescendo muito na América do Sul, não é? O avivamento que vimos nesses últimos anos, crescendo aqui no nosso país, está agora alcançando outras nações, não é? A América do Sul, a América Latina, sempre muito idólatra, muito apegada a tradições passadas, mas a palavra de Deus está cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Então, por onde temos passado, por onde temos ido, temos visto esta palavra chegando. Seja aqui na América, não é? Seja na Ásia, na África, em todos esses lugares podemos ver a palavra de Deus chegando. Tivemos a oportunidade de visitar alguns países da Ásia, e países totalmente diferentes do nosso, mas é bom saber que lá também esse evangelho está chegando, transformando pessoas, alcançando vidas. Amém, irmãos? Então é um privilégio para nós estarmos aqui e podermos compartilhar dessa palavra com vocês. Talvez em alguns momentos eu confundo um pouco as palavras, porque estou acostumado já há algum tempo pregando em espanhol, não é? Então, se falar vós outros, pero, vocês não se preocupem, amém, irmãos? Mas eu vou procurar estar atento a todas estas coisas. Se me perguntasse qual é o meu assunto na palavra, eu tenho um assunto que é Cristo em nós, esperança da glória. Alguém citou isso aqui hoje, né? Eu amo ensinar acerca disso e eu gostaria de hoje falar um pouco acerca da nossa vida em Cristo. Amém, irmãos? Por chamado, tenho essa vocação de ensino, de ensinar, não é? Ensino na escola, no Rema, há alguns anos já, e em vários lugares, e é o que eu tenho prazer. Então, eu gosto muito de ensinar a palavra. Amém, irmãos? Descobri uma coisa, quando a gente fica um pouco mais, não vou dizer velho, né? Um pouco mais maduro, não é? A gente privilégios. Antigamente, hoje meu filho, por exemplo, ele vai pregar em algum lugar, ele tem, cada vez que ele chega no lugar, pregar uma palavra nova, não é? Porque se ele prega uma palavra se ele prega a mesma palavra, se ele repete o que está pregando, as pessoas vão dizer assim, está vendo, só prega sobre isso. Agora, quando você fica um pouco mais maduro, não é? E você vai no lugar e sempre prega a mesma coisa, está vendo, ele prega sempre a mesma coisa, não é? Amém? Então, eu já estou nessa fase. Pastor Hélio, não sei ainda, mas eu já estou nessa fase, né? Então, não tenho mais essa questão de ficar pregando coisas novas, né? Mas ensinando coisas velhas, mas que são verdades e que a gente precisa atentar. Amém? Jesus disse que o mestre, né, é aquele que tira do seu velho baú coisas novas e velhas. Tá? Amém, irmãos? Então vamos olhar um pouco para a palavra. Eu amo estudar e ler as cartas do apóstolo Paulo. Amo ler
O livro de Romanos, né, sobre a graça, andar no Espírito, andar na carne. O livro de 1 Coríntios, ensinando a igreja coisas importantes, né, acerca de casamento, acerca de dons, acerca de tantas coisas que a igreja precisa saber. O livro de 1 Coríntios é quase que um estatuto de uma igreja. Né? 2 Coríntios fala sobre o chamado ministerial, não é? Que os homens nos considerem como ministros de Deus. Fala sobre o nosso chamado ministerial. Em Gálatas, Paulo fala sobre o cuidado que temos que ter com os encantos das palavras e chamados e coisas que nos desviam da verdade. Em Efésios ele fala sobre a igreja, não é? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos homens, não é? Dos principados. Em Colossenses, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então o título de Colossenses é Cristo. E em Filipenses, irmãos, ele traz uma coisa tão bonita sobre a vida em Cristo. Amém? Diga, vida em Cristo. E é isso que nós queremos falar um pouco hoje à noite. Vida em Cristo. Eu estou um pouco indeciso, porque lá no Chile, até 9h30, nós falamos assim, boa tarde, irmãos, esta tarde. Né? Então eu estou pregando, às vezes, 9 horas da noite para a gente aqui, ainda é tarde lá. Né? Mas aqui eu tenho que me conscientizar que já é noite. Né? Amém? Então, essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós sabemos que ele escreveu essas 3 cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses, na prisão em Roma. Né? São 3 cartas maravilhosas. E essa carta sobre Filipenses, eu comecei a estudar algum tempo atrás e descobrir a beleza da vida cristã. Diga, a beleza da vida cristã. O que de fato é importante na vida com Deus, na vida cristã. E ele está nos ensinando algumas coisas tremendas e importantes. E eu queria compartilhar estas coisas com você hoje à noite. Amém? Antes eu quero orar. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te damos graças. Tu sabes o quanto o nosso coração é grato diante de Ti, por esta noite, por este encontro aqui, ó Pai. Eu te agradeço por esta igreja preciosa. Te agradeço pelo ministério desta igreja, por aquilo que Tu estás fazendo através desses homens e mulheres valorosos. Eu te agradeço, ó Pai, pela influência que esta igreja tem tido nesta sociedade, no Rio de Janeiro, e vai influenciar muito mais ainda, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque sabemos que tudo isso vem de Ti. Foi o Senhor quem decidiu fazer isso. Vem do Teu coração, ó Pai. Obrigado pelo pastor Hélio, por sua esposa, a pastora Deise. Obrigado por cada um dos pastores desse lugar. Obrigado, ó Pai, pelos obreiros, por todos aqueles que trabalham para que esta obra possa avançar, crescer e realizar a Tua vontade, o Teu querer nesta cidade. Obrigado por esta porta aberta, por este farol. Eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço por cada vida nesta noite, neste lugar. Eu sou grato a Ti, ó Deus, por cada coração que está aqui, para receber a Tua palavra. Obrigado por me permitir compartilhar da Tua palavra com eles. Eu te louvo pela unção do Teu Espírito. Eu te louvo pela revelação da Tua palavra, pelo conhecimento da Tua palavra, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, graças a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, e eu queria iniciar com um texto interessante. Ele praticamente fala sobre isso nas suas 3 cartas da prisão, né? Mas aqui ele coloca de uma maneira interessante. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Diga aleluias. Aleluias. Então, eu quero tomar esse texto de Paulo como o princípio da nossa conversa hoje à noite. Diga assim: viver de uma maneira digna do Evangelho. Amém, irmãos? Viver digno do Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos chamados, irmãos, para
o que há de mais glorioso, não é? A obra mais gloriosa que há sobre a terra. Se você tiver a oportunidade de sair um pouco, conhecer outros lugares, outros estados do Brasil, outros países aqui da América do Sul ou de outros lugares, você vai ver que não há nada maior do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que pode mudar vidas, transformar pessoas, é o Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Se não me falha a memória, Albert Einstein, ele disse uma vez que os homens buscam, as sociedades, os homens buscam criar leis para ajustar a sociedade. Mas as leis, elas simplesmente colocam um padrão na sociedade. Agora, o que pode de fato mudar, e eu estou parafraseando o que ele disse, o homem só é mudado por dentro. Amém, irmãos? As leis, elas põem freio no homem. Mas para haver uma mudança num indivíduo, é necessário uma mudança interior. E a única coisa que pode mudar um indivíduo por dentro, irmãos, é o Evangelho. A escola pode educar uma pessoa, pode dar entendimento, não é? Eles chamam de, hoje, educação, é muito importante. Mas diga, o que muda um ser humano é o conhecimento do Evangelho. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Então, o Evangelho é o poder de Deus. Temos visto isto em muitos lugares. Às vezes conhecemos algumas sociedades onde as pessoas por anos estão cegas, vivendo de uma maneira horrível, escravas, irmãos, do inimigo. Mas quando o Evangelho chega e as pessoas podem ver o que realmente são em Cristo Jesus, isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Amém? Então diga, eu quero viver de um modo digno do Evangelho. Às vezes, irmãos, a nossa vida não representa de fato esta dignidade do Evangelho, eu queria dizer assim, não é? Às vezes nós aceitamos, dizemos que somos cristãos, estamos na igreja, mas o nosso viver dia a dia, ele não é digno do Evangelho, não demonstra realmente o que o Evangelho pode fazer nas nossas vidas. Digo, o Evangelho é o poder de Deus, que muda as pessoas, muda a vida das pessoas, amém? E Deus deseja que você tenha uma vida que seja tão intensa e transformada pelo seu poder, que quando as pessoas olharem para você, vão desejar o que você tem. Eu gosto de pensar nisso. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, não é? Eu gosto de parafrasear Jesus e dizer assim, que eu sou uma propaganda do céu. Diga, eu sou uma propaganda do céu. Amém, irmãos? As pessoas vão olhar para a minha vida e querer o que eu tenho. Amém? Diga, eu sou a propaganda de Deus. E eu quero ser uma boa propaganda, um bom veículo de comunicação. Amém, irmãos? Mostrar ao mundo que de fato é melhor servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, ser de Jesus do que ser do mundo. Amém? Diga aleluias. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então diga, eu sou uma boa propaganda do Evangelho. Amém? Então, eu quero olhar com você para esta carta e ver algumas coisas que são marcantes, importantes na vida cristã. Coisas que nós devemos atentar. É claro, irmãos, nós sabemos que a salvação é pela graça. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. Amém? Mas nesse mesmo livro, o apóstolo Paulo ele diz uma coisa interessante. Ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Amém? Diga, eu recebi a minha salvação e estou desenvolvendo a minha salvação com temor e tremor. Aleluias, dia a dia. Amém, amados? Como diz lá em 2 Coríntios, não é? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga, dia após dia, eu estou renovando a minha vida, renovando o meu homem interior, andando nas coisas do Senhor. Aleluias, graças a Deus. Então, vamos dar uma olhada e vamos encontrar alguns pontos que são marcas do Evangelho, são coisas que nós devemos desenvolver na nossa vida, devemos procurar estabelecer nas nossas vidas para vivermos de uma maneira digna do Evangelho. Quantos aqui querem viver assim, dignos do Evangelho do Senhor? Amém? Passando pelas ruas, lá na tua vizinhança, as pessoas dizendo, está vendo? Olha só o que Deus tem feito na vida dele, na vida dela, amém? Olha como essa pessoa é transformada, eu quero ter o que ela tem, o que ele tem também. Então vamos ver essas coisas
Vamos começar aqui mesmo pelo capítulo 1. Eu quero pegar algumas passagens aqui desse texto para poder olhar para estas marcas da vida do cristão. A primeira, irmãos, com certeza, está no versículo 9 e 10 do livro do capítulo 1 de Filipenses. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. O primeiro ponto, a primeira marca na vida de um cristão transformado pelo poder de Deus, irmãos, é uma vida de amor. Diga amor. Amém? Agora, quando nós falamos em amor hoje em dia, o mundo tem confundido um pouco esta palavra. Quando se fala em amor, as pessoas logo confundem amor com algum tipo de sentimento. Porque, de fato, existe um amor que, segundo a palavra de Deus, é o amor eros, né? O sentimento, é aquela coisa que as pessoas se envolvem, ou amor filéu, o amor entre familiares. Mas esse amor que a palavra de Deus está dizendo, não é esse amor que o mundo conhece. Na verdade, esse amor que a palavra de Deus fala é o amor de Deus. Amém, irmãos? Quantos sabem que existe o amor de Deus? Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Digo, o amor de Deus está derramado no meu coração. E a Bíblia fala sobre viver neste tipo de amor. Amém, irmãos? Não é o sentimento que simplesmente o sentimento que umas pessoas têm pelos outros. Antes, irmãos, amor não tem nada a ver com sentimento. A Bíblia nos ensina em 1 João, capítulo 4, que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que acontece? Sabe o que Deus viu em nós? Nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. Nós não tínhamos nada para merecermos o seu amor. Mas ainda assim, Ele nos amou e entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém, irmãos? Esse é o tipo de amor de Deus. Quando eu amo sem nenhum interesse, amém? Sem, na verdade, esperar receber nada em troca. Diga, eu não podia dar nada a Deus, mas Ele me amou. E não só isso, derramou esse amor no meu coração. Amém? Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Quando aceitaram a Jesus. Então, esse amor está derramado no teu coração. E a palavra de Deus diz que o vosso amor aumente mais e mais. Diga, mais e mais. Andando em amor. Agora, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Diz assim o verso número 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a maneira de você sempre escolher o melhor é andar em amor. Eu vou dizer isso outra vez, amém? A maneira de você sempre escolher coisas excelentes é escolher em amor. 2 Coríntios capítulo 16, verso 14, Paulo diz assim: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Digo, o amor de Deus está envolvido em tudo que eu faço. Deve estar, não é? Amém, irmãos? Tudo que nós fazemos, esse amor está envolvido. Se esse amor não estiver envolvido, irmãos, nós não estamos escolhendo o melhor. Eu tenho um amigo, que é muito amigo também do pastor Hélio, né? Lester Bello, né? Ele escreveu um livro chamado Big, né? O grande. E nesse livro ele fala justamente sobre isso, de você aprender a escolher sempre o melhor. E Paulo aqui, ele diz que o melhor nós escolhemos quando nós andamos em amor. Quando você vive no amor de Deus, quando você entende que esse amor está derramado no teu coração, que o Espírito Santo opera isso na tua vida, que você tem a natureza de Deus em teu coração, e você pode sempre escolher andar em amor, decidir todos os teus atos fazerem amor, todas as tuas decisões vão ser as melhores da tua vida. Amém, irmãos? Como é que eu escolho o melhor, pastor? Escolha andar em amor, viver em amor. Você estará sempre escolhendo o melhor. Amém, amados? Diga a primeira coisa, primeira marca de um cristão: andar em amor. Decidir e escolher todas as suas coisas em amor. Amém? É fácil, não é? Mas eu não estou sentindo isso, eu não sinto desejo de fazer isso. Você não precisa sentir, você precisa crer e decidir. Esse amor está derramado no teu coração. Amém, irmãos? Esse amor faz parte da tua vida. Deus derramou isso pelo Espírito Santo no teu coração. Diga aleluias. Diga, eu tenho o amor de Deus em minha vida. Diga, todas as minhas decisões agora serão decisões excelentes. Eu vou sempre escolher o melhor, porque eu ando no amor de Deus. Porque esse amor enche o meu coração.
Aleluias, graças a Deus. A segunda coisa importante que nós vemos aqui na carta do apóstolo Paulo, e que ele trata também como sendo uma das marcas do cristão, está no capítulo 2, a partir do versículo 3, 4 e 5. E eu quero que você preste atenção, porque esses versículos são muito atuais, são bem para os nossos dias. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Diga a segunda coisa. A primeira é a segunda coisa, diga humildade. Considerando cada um aos outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A segunda questão, irmãos, é humildade. Pastor Hélio disse que ama o livro de Provérbios, né? Eu também amo o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Provérbios capítulo 18, verso 12. Amém? Diga assim, diante da honra vai a humildade. Então, irmãos, ninguém é honrado por Deus. Pode ser honrado pelo mundo, pode ser honrado pelos homens, mas por Deus, para que você seja honrado, você precisa aprender a andar em humildade. Porque para Deus esse é o processo, amém? O apóstolo Pedro, ele falando sobre o Velho Testamento, ele diz assim, humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, muitas vezes as pessoas querem crescer, mas querem crescer nos princípios desse mundo, passando por cima dos outros. Não é? Não, eu vou ser o melhor, eu vou atropelar todo mundo. Não. A Bíblia diz que o caminho para a honra, o caminho para a grandeza é ser humilde, irmão. É se humilhar perante o Senhor. Amém? E nesse versículo ele nos ensina o que é humildade. Paulo diz assim, olha, cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Diga, ser humilde é ser como Jesus. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga, eu tenho esse sentimento. Amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 12, Jesus diz assim, vinde após mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Diga, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Jesus teve esse sentimento. Ele não olhou para a sua vida, ele não pensou em exaltar-se a si mesmo. Ele não pensou na sua glória, no seu crescimento. Ele não pensou na sua recompensa. Ele pensou em nos salvar. Ele pensou em nos alcançar. Amém, irmãos? Ser humilde é quando você olha para as pessoas e você entende que, às vezes, ela necessita do teu socorro, da tua ajuda. Amém, irmãos? E você está disposto a abrir mão de coisas tuas para poder ajudar os outros. Não é verdade? Jesus abriu mão de tudo que ele tinha. Diga, para me salvar. E a Bíblia diz que ele tinha isso no seu coração. Não é? Ele era um manso e humilde de coração. Diga, eu ando em humildade. Diga para o teu vizinho, quer ser honrado? Quer viver uma vida gloriosa? Aprenda a viver em humildade. Seja humilde. Amém? Considere aos outros superiores a você. Amém? Considere o que? Paulo diz assim, se a gente não olhar bem isso aqui, parece fofoca, né? Mas não é fofoca não. Amém, irmãos? Paulo diz assim, cada um, não atentando cada um no que é propriamente seu, mas também no que é dos outros. Não é? Ele não está mandando você olhar para a vida dos outros. Amém, amados? Ele está mandando você cuidar, não é? Ver as necessidades que os outros têm e procurar socorrer aos outros. Amém? Diga, eu vivo em humildade. Eu sou como Jesus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vós o meu jugo, não é? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Diga, eu caminho com o Senhor. Jugo, vocês sabem, é aquele instrumento que é colocado sobre os animais para que eles caminhem juntos, não é? Eu quero caminhar com Jesus. Amém, irmãos? Diga, o jugo dele é suave. Eu aprendo com ele a ser manso e humilde de coração. Amém. Então, a segunda marca que o cristão tem, diga, humildade. E humildade não é simplesmente você ficar dizendo, não, eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus nunca disse que era um miserável. Amém? A gente nunca vê Jesus deplorando a sua própria vida ou existência. Né? Ele sabia quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Mas diga, ele não atentou para si mesmo, para o que era propriamente seu.
mas Ele olhou para as nossas vidas, para as nossas necessidades, e abriu mão de tudo que tinha para suprir as nossas necessidades. Diga aleluias. Graças a Deus por isso. E eu posso fazer o mesmo. Amém, irmãos? Às vezes, irmãos, nós pensamos assim, mas se eu for ajudar os outros, eu vou ficar pobre, as coisas não vão acontecer na minha vida. Isso é um engano do diabo, irmãos. Quando nós decidimos viver como o Senhor, e quando nós entendemos quem nós somos em Jesus, nós vamos saber que sempre nós temos muito mais para dar, não é? Amém? Diga, eu sempre tenho muito mais. No livro de Salmos, a Bíblia diz que todas as nossas fontes estão nele, graças a Deus. Amém? Diga, todas as minhas fontes estão nele. Aleluias. O que eu preciso, eu tenho a fonte. Amém, irmãos? Eu tenho Ele em minha vida. A nossa riqueza não é o que nós temos no banco, não são as nossas propriedades. Amém? A nossa riqueza não é a nossa conta corrente, ou conta poupança, ou conta qualquer. Não são os bens que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Nós somos ricos porque temos Ele dentro de nós. Amém? Diga, eu tenho o Espírito de Cristo habitando em mim. Amém, irmãos? Aleluias. Diga, eu ando em humildade. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Terceira coisa. Quero só falar um pouquinho mais aqui no capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Eu acho interessante como as coisas acontecem nos nossos dias. E, irmãos, mesmo vivendo longe do Brasil, já por algum tempo, a gente não deixa de acompanhar o que está acontecendo nesse país. E uma das grandes preocupações com que nós olhamos lá de fora o Brasil é vermos como esse país está dividido. Sim ou não? Eu, nos meus 58 anos de vida, nunca vi esse país tão dividido como nos nossos dias. Amém? Já passamos por muitas situações, por muitas coisas. Por quê? Porque hoje no Brasil o importa é esse partidarismo, essa luta, essa coisa toda, para ver quem é o melhor e quem não é. Irmãos, nós somos cristãos e o nosso partido é o de cima. Amém, amados? Me perdoe se você não crê dessa maneira. Democrata de direita ou de esquerda, eu sou de cima, amém? Eu creio no reino de Deus, eu creio que Jesus está voltando e vai reinar sobre a terra. Este é o meu assunto. Se me perguntarem para quem eu voto ou para quem eu estou torcendo, eu estou pregando e anunciando que Jesus vai voltar para reinar sobre a terra, amém, amado? Diga, esse é o meu partido. É nisso que eu creio. Esse é o meu objetivo, amém? Esquerda e direita não vão muito longe não, irmãos. Nem aqui no Brasil, nem em parte nenhuma. Porque Jesus vai voltar e vai reinar sobre a terra. Essa é a grande verdade. É o que nós cremos no Evangelho, e o Evangelho está certo. Amém? Diga, eu não ando em partidarismo, nem em vanglória. Eu ando em humildade, como o meu Senhor andou. Aleluias. Graças a Deus. Amém. Então, primeira coisa, amor. Segunda coisa, humildade. Terceira coisa, eu gosto dessa expressão. Capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, não há nada pior do que uma pessoa que vive murmurando e reclamando das coisas em todo o tempo. Em 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz que alguns do povo de Israel, eles não entraram na terra prometida porque eram murmuradores. Sabiam disso? Murmuradores. E muitos não entraram porque eram murmuradores. Estavam lá caminhando, Deus com eles. Eles tinham a provisão da coluna de fogo à noite. Durante a nuvem, que os guardava, um maná celestial. Mas eles viviam murmurando e reclamando de tudo. Vocês conhecem alguém que vive dessa maneira? Reclama sempre de todas as coisas. Eu não sei aqui quantos são do meu tempo, mas eu me lembro quando era do tamanho do Davi, meu neto. Quando era do tamanho do Davi, meu neto, havia um desenho animado chamado, vocês já lembraram, Era um leão e uma hiena. Hard. O Hard era uma hiena, E o leão sempre querendo passar a perna nos outros, e
porta, ó dia, ó céus, ó azar, não é? E sabe, irmãos, tem gente que vive na igreja, vive no evangelho, murmurando e reclamando de todas as coisas. A Bíblia diz, olha, faça tudo sem murmuração. Não há nada mais duro quando você pede para alguém fazer alguma coisa na igreja, em casa, não é? Para um filho fazer alguma coisa, e ele vai fazer, mas vai reclamando de tudo. Amém, amados? Diga assim, eu não ando em murmuração. Murmuração, irmãos, é o mesmo que incredulidade. A gente pensa que, às vezes, aquela murmuração, quando estamos lá, ninguém está ouvindo, falamos baixinho. Deus está ouvindo e Deus vê isso como incredulidade, sabia? Você fica reclamando da tua vida, do que você está passando, das coisas, do que fulano falou, deixou de falar. Não viva desta maneira. Aquele que é do Senhor, aquele que crê, ele põe a sua confiança em Deus. Amém? Salmo 56 diz assim, no dia em que eu temer, eu vou confiar em Deus. No Deus cuja palavra eu exalto, nele eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que me poderá fazer o homem mortal? Amém? Diga assim, eu ponho a minha confiança em Deus. Não temo nada, confio nele. Amém, irmãos? Eu exalto a sua palavra na minha vida, eu confio nele. Diga assim, não vou viver em murmuração. Aprenda, irmãos, a viver em adoração, a louvar ao Senhor, a engrandecer o seu nome. Você vai ver como rapidamente a tua vida muda. Você vive reclamando e murmurando de algumas coisas durante muito tempo na sua vida e nada muda. Quer uma mudança? Mude essa situação e comece a adorar ao Senhor. Tenha palavras de gratidão na tua boca ao Senhor. Tenha cânticos de louvor. Comece o teu dia adorando ao Senhor, cantando. Amém? Ponha fora a murmuração, incredulidade da tua vida e você vai ver como rapidamente as coisas mudam. Amém? Olha para o teu vizinho com muito carinho e diga assim, ei, para de ser hard, har. Amém? Adore a Deus. Amém, irmãos? Crie ao teu redor um ambiente de adoração e não de murmuração, de incredulidade. Amém? Crie ao teu redor um ambiente onde Deus vai atuar através da tua vida e fazer grandes coisas. Diga, graças a Deus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Diga, filho de Deus, não anda em murmuração. Anda em adoração, em louvor. Amém, amados? Graças a Deus. Quarta coisa, eu gosto dessa. Capítulo 3. Eu sempre sou tentado a ler todo esse texto, irmão, mas ele é muito extenso, eu vou ler apenas alguns pedaços. Capítulo 3, o versículo 12, 13 e 14. Paulo está falando sobre o que aconteceu na sua vida. Ele era um homem que tinha algumas coisas que para ele eram riquezas. Mas ele decidiu trocar tudo pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Diga a ele, excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele trocou tudo que ele tinha pela excelência desse conhecimento. Diga, é excelente conhecer a Jesus. Diga, não há nada melhor do que conhecê-lo. Conhecer o que Ele fez por mim. Conhecer aquilo que eu sou nele. Conhecer quem eu sou em Cristo. Conhecer a vida que eu tenho em Jesus. Amém, irmãos? E aí ele dá esse tremendo conselho, no versículo 11. Versículo 12, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, diga, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quarta coisa, irmãos, e importante, aprenda a deixar o teu passado lá atrás. Amém? E a olhar para as coisas que Deus está fazendo diante de você. Isaías capítulo 43 diz assim, eu estou fazendo coisas novas na terra. Você pode perceber? Não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não vemos o que Deus está fazendo na nossa vida? Não vemos as coisas que Deus tem colocado diante de nós? Porque nós estamos olhando para trás e vendo as coisas que passaram. Estamos presos ao passado. Deixe-me contar uma história que eu ouvi certa vez e nunca mais me esqueci, né? É uma história interessante.
É um pouco comprida, mas vale a pena contar. Amém? Para você aprender a deixar o teu passado lá atrás. Não é? Conta a história que, certa ocasião, lá na Idade Média, né, 2 monges, eles iam caminhando por uma estrada. Um era um monge, um frade já antigo, de muita experiência, né? E outro era um jovem, impulsivo, cheio de vontades e de querer fazer muitas coisas e mudar o mundo. E os dois iam caminhando por uma estrada e conversando acerca de umas coisas, estavam indo para o mosteiro. E caminhavam e falavam acerca do reino de Deus e tantas outras coisas. Quando chegaram num determinado momento, a estrada tinha à sua margem um riacho, um ribeiro. E havia uma jovem, uma donzela, querendo atravessar aquele riacho. Amém, amados? Quando eles chegaram naquele ponto, eles notaram um discípulo, aquela pobre moça quer atravessar o riacho e não consegue. Então, o mais velho, o mais experiente, ele desceu até as margens do riacho, tomou aquela jovem no colo, atravessou o riacho com ela, deixou ela lá do outro lado. Depois ele voltou e eles seguiram juntos o caminho. E voltaram a conversar e foram conversando sobre tudo que já estavam falando outra vez e pensando naquelas coisas. Quando estavam próximos ao mosteiro, o mais novo disse: meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você. E ele: diga, pois, já conversamos sobre tantas coisas, o que mais você tem a me dizer? Tem uma coisa que eu queria te dizer. Eu não entendo como você, um homem que se dedicou à santidade, a viver uma vida pura, a viver uma vida sem tocar em mulheres, como é que você conseguiu descer a margem, pegar aquela jovem no colo, encostá-la no teu corpo, não é? E levá-la para o outro lado do rio? Você não fez um voto de castidade, não é, de santidade? Como é que você foi pegar aquela menina no colo? E o mais velho olhou para ele e falou assim: meu filho, eu quero dizer uma coisa. Eu tomei aquela jovem nos meus braços, atravessei o rio e deixei ela do outro lado. Mas você trouxe aquela menina no teu coração até aqui. Amém, irmãos? Às vezes, irmãos, nós estamos carregando coisas que ficaram lá atrás. E essas coisas nos impedem de ver o que Deus está fazendo agora nas nossas vidas. Por isso Paulo diz assim: olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu olho para as que diante de mim estão. Diga: Deus está fazendo coisas em minha vida. Deus está fazendo coisas novas nesta igreja. Amém? Eu não vou ficar olhando para o passado, para as coisas antigas. Eu vou olhar para frente. Se você quiser avançar, você tem que tirar os teus olhos de trás e olhar para diante. Amém? Salmos capítulo 90, o salmista diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Diga: eu quero contar os meus dias de tal maneira a ter um coração sábio. E sabe de uma coisa? Há uma tradição no judaísmo que é mais ou menos assim. Nós aqui, não é? Quando nós comemoramos o aniversário, nós sempre estamos olhando para o dia do nosso aniversário, para o dia que nós nascemos, não é? Então, 1, 2, 3, 51, 50 algumas coisas, não é? Somos assim, mas há essa tradição deles de, na verdade, olhar para adiante, não é? Não para o tempo que ficou atrás, mas para o tempo que está adiante. Amém, irmãos? Diga: o tempo mais importante da minha vida não é o que eu já vivi, mas é o tempo que eu vou viver agora. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim: para que agora, a vida que vocês vivem na carne, né, para que agora, né, a vida que vocês vivem na carne, o resto do tempo que vocês têm na carne, vocês não vivam de acordo com as paixões do mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Diga: o tempo mais importante da minha vida é o tempo que me resta viver agora. E eu não vou viver de acordo com o que eu vivi até hoje, mas eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Esta é a decisão mais importante da tua vida. Amém, irmãos? Diga: eu vou deixar o meu passado lá atrás. Eu não vou ficar pensando nas coisas que passaram. Eu vou olhar para frente. Eu tenho planos. Eu vou seguir os planos de Deus na minha vida, porque as coisas velhas ficaram para trás. Amém? Quantos creem no que Deus está fazendo? Nas coisas grandes e boas que Deus está realizando. Amém? Diga: eu creio. Eu vou olhar para estas coisas. Vou colocar os meus olhos nas coisas que Deus está fazendo. Pela fé vou olhar e ver o que Deus está realizando em minha vida. Aleluias, graças a Deus. Amém, irmãos? Diga: olhar para frente. Esquecer-se das coisas que para trás ficam. Aleluias. Capítulo 4. Esse texto é interessante também.
A quinta coisa interessante, ou a quinta marca do cristão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, eu aprendi uma coisa em minha vida, não é? E já posso dizer que, com o tempo que tenho, já é uma grande coisa, amém? A alegria ou tristeza é uma questão de decisão. Você decide quando acorda, se vai viver um dia alegre ou se vai viver um dia triste, amém, irmãos? Eu decido logo pela manhã, eu vou viver um dia de alegria, eu não vou deixar que a tristeza chegue em minha vida. Tristeza é derrota, irmãos. Tristeza é a porta aberta para o inimigo entrar e trazer muitas enfermidades e muitos problemas na tua vida. Então decida viver em alegria. Alegre-se sempre no Senhor. Amém? Se a palavra diz que eu posso me alegrar sempre no Senhor, é porque eu posso me alegrar sempre no Senhor. Então, viva alegre. Deixe que o mundo conheça a alegria que há dentro de você. Deixe que o mundo conheça que você é uma pessoa que decidiu não viver em tristeza. Amém? Tem pessoas que amam viver aborrecidos, né? Depressivos. Vivem em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Cristão é um ser alegre. Amém? O céu é um lugar de alegria. A igreja é um lugar de alegria, de regozijo. Amém, amados? Basta o tempo passado, onde parecia que santidade e temor a Deus era uma cara comprida e uma expressão de seriedade, não é? Igreja é lugar de sorrir, amém, irmãos? Igreja é lugar de se alegrar. A tua vida é um lugar de alegria, o teu lar é um lugar de alegria. Faça do teu lar um lugar de alegria, faça da tua vida uma vida de alegria. Contagie as pessoas ao teu redor com a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga, esta é uma marca da minha vida. Eu sou alegre todos os dias da minha vida. Não vou andar em tristeza. Amém, irmãos? Eu sei que muitas vezes parece que a tristeza quer chegar, mas é uma decisão nossa abrir ou não a porta para ela. Amém? Aleluia. Diga, Deus está comigo. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 32, a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, eu tenho o maior aliado de todos. Deus está do meu lado. Como é que eu vou ficar triste? Amém, irmãos? Como um cristão pode ficar preocupado, triste? Deus está do meu lado. Deus é por mim. Amém? E Paulo diz no versículo 33, né? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém? Ele está dizendo, meu irmão, presta atenção, pense um pouco aí. Deus não poupou a Jesus por você. Deus entregou a Jesus lá na cruz por tua causa. Será que ele vai te negar alguma coisa? Amém? Abre os teus olhos, pense direito, gente. Amém, amados? Diga alegria. Eu nunca estou sozinho. Deus está do meu lado. Ainda que todos me abandonem, diz o salmista, o Senhor me recolherá. Ainda que todos me deixem, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, eu tenho o Senhor do meu lado. Amém, irmãos? Diga, eu vivo em alegria. Aleluia, todos os dias da minha vida. Amém? Eu gosto de acordar bem cedinho, irmãos, quando todo mundo está dormindo, e fico sozinho lá, eu e o Senhor, não é? Me alegrando na presença dEle e rindo na presença do Senhor, amém? O salmista diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Alguém aqui é de Marte? Júpiter? Diga, então está falando comigo. Então ele diz assim, celebre com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Acorde de manhã e celebre a Deus. Sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Nós somos do seu povo, somos ovelhas do seu pastoreio. Entra em suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Amém, amados? Bendiga o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Acorde de manhã, levante as tuas mãos, você e o Senhor, e celebre a Ele com júbilo. Deixe Ele ver que você está alegre com Ele, amém, irmãos? Deixe Ele ver que você se satisfaz com a vida que Ele tem para você. Diga, eu me alegro sempre. Verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação parece aquela coisa de igreja moderada, não é? De pessoa que não é nem muito... as pessoas dizem assim, eu não sou um radical, eu sou um moderado. Irmãos, com relação ao evangelho, eu sou radical. Com relação às coisas de Deus, eu sou radical. Amém, amados? Eu não sou moderado com relação à minha fé em Cristo Jesus. Essa palavra moderação quer dizer, na verdade, uma pessoa
gentil, amável, uma pessoa confiável, que as pessoas se considerem desta maneira, que os homens vejam você como uma pessoa moderada, uma pessoa gentil, uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Você sabe que o Senhor está perto e você tem esta consciência. Amém, amados? Diga assim: eu vivo em moderação, não morno. Amém, amados? Apocalipse fala assim: oxalá foras frio ou quente, né? Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Diga: eu não sou morno. Diga: ser moderado não é ser morno. Ser moderado é ter esta qualidade de que as pessoas podem confiar em minha vida, podem confiar no que eu falo, porque eu sou um cristão, porque eu vivo em Deus e porque eu não volto atrás no que eu falo. Amém, amados? Diga aleluias. Aleluias, graças a Deus. O que mais ele diz aqui? Verso 6. Não andeis ansiosos, diga ansiosos, preocupados de coisa alguma. Irmãos, como esse versículo me faz bem. Eu não tenho que me preocupar com coisa nenhuma. Eu passei um tempo na minha vida, irmãos, que eu vivia ansioso. Não sei se alguém já passou por isso aqui. Preocupado, irmãos. E quando tinha algum problema, eu vivia preocupado com aquele problema. Eu absorvia aquilo na minha vida e eu era crente, cristão. E já era pastor até. E sabe qual foi o resultado dessa minha ansiedade e preocupação? Algum tempo depois estava com a pressão lá em cima. O pastor sabe disso, né? Amém? Médico, né? Conhece essas coisas. Amém, irmãos? Preocupação não resolve o teu problema. Amém, amados? Diga: ficar preocupado não ajuda em nada. Ficar ansioso não ajuda em nada. Amém? Agora, diga: tem uma saída. A Bíblia diz assim: quando estiver preocupado, ansioso, chega diante de Deus e coloca o problema na mão dele. Diga: oração é o melhor caminho, a melhor saída. O dia que eu aprendi a confiar em Deus e a descansar nele, irmãos, a minha vida mudou para sempre. Amém? E se você está se abatendo, vivendo preocupado, ansioso, pelas contas que você tem, por problemas da tua família, eu quero dar um conselho para você. A tua preocupação, a tua ansiedade não vai mudar coisa alguma na tua vida. Agora, se você aprender a orar, a confiar em Deus, a descansar nele, a entregar, Pedro diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, às vezes eu fico pensando, não é? Deus está assim: vem cá, rapaz, coloca aqui nas minhas mãos o teu problema. Não, Senhor, deixa que eu vou dar um jeito nisso aqui, né? Deixa que eu vou resolver a situação. Largue o que você tem nas mãos do Senhor. Amém? Largue a tua preocupação, as tuas ansiedades, a tua insônia, né? Eu me lembro que às vezes eu deitava na cama, minha esposa dormia, os filhos dormiam, eu ficava lá, rodava de um lado para o outro, e aqueles pensamentos todos na minha mente não queriam sair. E eu dizia assim, e parece que lá dentro o Espírito Santo dizia assim: rapaz, descansa. Eu dizia: não, Espírito Santo, eu tenho que resolver amanhã cedo esse problema, eu não vou descansar. Amém? Até que o dia me achei doente, aí eu tive que mudar depressa, porque senão eu morreria. Amém, amados? Diga assim: a melhor coisa, descansar em Deus, não viver ansioso. Amém? Mudei tanto que às vezes até a minha esposa se irrita comigo. Cara, tu não se preocupa com nada. Nem um pouquinho, né? Fica um pouquinho preocupado aí, né? Para quê? Amém? Aprendi a lição. Amém, irmãos? Diga assim: eu vou viver em descanso todos os dias da minha vida. Eu vou viver no melhor de Deus. Preocupação eu vou lançar sobre ele. Amém, amado? Faça isso. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Pai, tu tens cuidado de mim. Aleluia. Salmo 56. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Amém, amados? Um pouco mais adiante ele diz assim: no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. E eu sei por isso que Deus é por mim. O Deus cuja palavra eu louvo, o Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Amém, irmãos? Diga assim: quando o temor chega, Jesus! Invoque o nome do Senhor. Aleluias, graças a Deus. Amém, amados? Diga assim: eu não vou andar ansioso. Eu vou andar em descanso todos os dias da minha vida.
E ele diz no verso 7, e então, por causa disso, porque você decidiu confiar em Deus, decidiu confiar na palavra, crer nas promessas do Senhor, o verso seguinte diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que é maior do que qualquer preocupação, a paz que é maior do que qualquer dúvida, ela vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Diga aleluias, eu vou andar em paz todos os dias da minha vida. Decida, diga eu decido viver em paz todos os dias da minha vida, e para isso eu vou lançar sobre ele todas as minhas ansiedades. Aleluias. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. Um dos grandes problemas, irmãos, na vida do cristão é que ele não sabe o que pensa. E às vezes acha que tem que pensar tudo que vem à sua mente. A Bíblia diz que eu tenho que elegir, eu estou falando em espanhol, né? A Bíblia diz que eu tenho que escolher o que eu vou pensar, amém? Eu tenho que filtrar os meus pensamentos. E eu posso fazer isso, amém, amados? Às vezes, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero confessar algo aqui. Às vezes eu tenho pensamento horrível, ou pensamentos horríveis, amém? Sinceramente falando, amém? Mas eu não preciso guardá-los nem pensar neles. Eu posso dizer, não aceito isso na minha vida, não vou pensar nisso e não vou deixar que entre na minha mente e faça um ninho. Eu vou pensar em coisas boas, amém, irmãos? Às vezes nós começamos a pensar em coisas erradas e achamos que aquilo é inerente a nós. Não, às vezes o diabo está sugerindo coisas erradas na tua mente, para te escravizar. Escolha o que você vai pensar, pense de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu penso como Ele. Amém, irmãos? Jesus, ele não vivia, já viram Jesus preocupado? Um dia ele estava lá reunido com um grupo grande, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E aí aquela multidão toda com fome, e os discípulos, Senhor, despede esse povo, porque eles não têm o que comer. E Jesus falou assim, vamos dar o que comer para eles. E eles disseram para Jesus, você sabe quantas pessoas tem aqui? São 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Mais as mulheres e crianças. Então, pelo menos 15.000 pessoas ali, talvez. Amém, irmãos? E Jesus falou assim, o que vocês têm aí? Senhor, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente, né? Mal dá para matar a fome de Pedro, Senhor, né? Aí Jesus falou assim, rapaz, fica tranquilo, manda todo mundo se assentar. Amém? Diga, a mente de Cristo. Se sou eu naquele instante, dizer assim, rapaz, vê cá, vamos fazer uma oferta aí, ver se ele levantou alguma coisa para comprar, né? Diga, Jesus pensava diferente. Manda todo mundo sentar. Pai, eu te dou graças. Veja que mente maravilhosa. Amém, irmão? Diga assim, eu posso pensar dessa maneira. Interessante que saiu do monte, irmãos, mandou os discípulos ir para frente, os discípulos tomaram o barco, entraram no barco, começaram a remar e não saíam do lugar. E Jesus falou assim, esse pessoal rema, não sai do lugar, eu vou caminhando por sobre as águas. Amém? Diga assim, a mente de Cristo. E os discípulos estão lá remando. E quando viram Jesus caminhando sobre as águas, quando viram alguém andando de uma maneira diferente, é um fantasma. Quando as pessoas virem você andando de uma maneira diferente, vão dizer assim, esse camarada não existe, é um fantasma. É porque você tem a mente de Cristo, não anda com a mente desse mundo. Você não pensa como as pessoas desse mundo pensam, você pensa como o teu Senhor pensa. Amém? Diga assim, eu penso como Ele, eu tenho a mente de Cristo, eu não vou aceitar pensamento de derrota, de fracasso, de não posso, não dá, não consigo, meu casamento vai acabar, minha vida vai acabar. Esses pensamentos vêm do inferno, você precisa aprender a identificar de onde vêm as coisas. Amém, irmãos? E receber aquilo que vem do céu para a tua vida. Diga assim, eu vou pensar no que é bom, eu vou pensar sempre no melhor, não vou pensar no pior. Amém? Verso seguinte. Ele diz assim, estou terminando, irmãos. Verso 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Esse versículo diga, glorioso. O que você aprende aqui na academia da fé, cada culto, cada momento, na escola, na escola Atos, estas coisas, irmãos, são muito bons sabê-las, né? Mas o saber apenas não vai mudar a tua vida. Quantos sabem disso?
Paulo diz assim, olha, o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está aprendendo, pratique. Amém? Pratique. E então o Deus de paz será convosco. Amém, irmão? Diga, Deus está comigo quando eu pratico a palavra. E não apenas quando eu conheço a palavra. Amém? Algumas pessoas gostam, né? Tem lá. Eu durante anos fui lá juntando um monte de livros, irmão. Tinha uma biblioteca enorme, né? Aí meu filho casou, levou tudo, me deixou sem nada. Eu falei, Júnior, você vai me levar todos os livros, né? Que eu passei a vida toda juntando. Falou, pai, você vai me dar uma herança? Então isso aqui fica como herança, tá bom, pai? Levou todos os meus livros. Eu falei, ótimo, tá bom, filho. Vai. Amém? E então, irmãos, é dado que é receber. Amém? Eu falei, leva, vai, leva. E então, amados, às vezes nós pensamos que, né, vamos juntando as coisas e ter. Agora, o importante em tudo, irmãos, né, alguém falou, eu me lembro de um pastor lá no Chile, um amigo, dizendo assim, um bom ministro a gente conhece, né, pelo tempo de adoração e que ele gasta com Deus, e pelo tamanho da sua biblioteca. Né? E eu concordo com isso. Nós temos que aprender, conhecer. Amém, amados? Agora, saiba disso. O simples fato de você conhecer uma verdade não quer dizer que você esteja vivendo na verdade. Agora, quando você pratica a verdade, isso sim vai mudar a tua vida. Amém? Diga assim, eu pratico o que eu recebo. Às vezes, amados, viemos aqui na igreja um domingo à noite, domingo saímos daqui, rapaz, eu ouvi uma palavra tremenda. Né? Segunda-feira você está lembrando aquilo, mas chega na terça, quarta, já se esqueceu e não está praticando mais. Então, se você está vivendo desta maneira, deixe-me dizer uma coisa para você, continue vindo, não vai deixar de vir, amém? Mas faça o seguinte, acrescente ao ouvir, o praticar também, e é isso que vai mudar a tua vida, amém, amados? Chegou um tempo, irmãos, que eu conhecia tanto versículo acerca de fé, mas não vivia em fé. Diga assim, o que muda a minha vida é conhecer a palavra, aprender a palavra e praticar a palavra. O que você está aprendendo aqui hoje, o que você vem aprendendo aqui a cada dia, a cada domingo, a cada dia da semana, com os pastores que ensinam, ponha em prática. Isso vai mudar a tua vida. Isso é fantástico, irmão. Amém, amados? Diga assim, eu sou um praticante da palavra. Tiago diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém? Diga, eu pratico o que eu aprendo. Aleluias. Isso muda, é algo, irmãos, tremendo. Muda a nossa vida. Amém? Diga, eu não sou um HD. Não estou acumulando conhecimento. Amém, irmão? Tem gente aí que tem a cabeça de 1 giga, né? 2 gigas, né? Amém? Isso não muda ninguém, amém, irmão? Meu HD está lá, não faz bem nem para ele. Se eu não coloco o cabo lá, não tiro aquilo lá de dentro, ele não se ajuda, né? Amém, amados? Agora, quando eu pratico a palavra, aquilo que eu aprendo, isso muda a minha vida, amém? Nós temos momentos, irmãos, tão importantes e preciosos na presença do Senhor, ouvindo a palavra, desfrutando desta palavra gloriosa, e temos uma oportunidade de mudar a nossa vida. Diga assim, eu sou um praticante da palavra. Para finalizar, Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, minha confiança em Deus. Eu confio nele. Não confio em mim mesmo. Não confio na minha força. Não confio na minha capacidade. Não confio na minha habilidade. Confio em Deus. Não confio no meu chefe. Não confio nas pessoas. Eu confio nele. Ele é a minha confiança. Ele é a minha segurança. Ele é a minha certeza. Ele é aquele que eu sei que não falha. Amém, irmãos? O salmista, o Salmo 100, como eu citei, não é porque Deus é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Diga, a fidelidade de Deus dura para sempre. Ele não muda jamais, amém? A sua palavra é sempre a mesma. Aquilo que ele disse ontem, ele sempre diz a mesma coisa, ele nunca vai mudar. Amém, irmão? Se ele foi fiel no passado, é fiel hoje, será fiel para sempre. Diga, o meu Deus não muda. O meu Deus é fiel para sempre. A sua palavra é a verdade. Amém, amados? Para sempre, ó Senhor, está estabelecida nos céus a tua palavra. Amém? A palavra está lá no céu estabelecida para sempre. Não muda. Não há nada nesse mundo que possa mudar a palavra de Deus. Ela foi estabelecida para sempre nos céus. Diga, eu confio nele.
Última coisa, irmãos, uma coisa que eu aprendi e queria compartilhar com vocês. Este último capítulo de Paulo aos Filipenses é interessante. Ele está falando, agradecendo àquela igreja, pela generosidade. O pastor falou sobre a generosidade deles, aqui hoje, né? Sobre a generosidade deles para com o seu ministério. Eles foram bons. Ele falou que se você ler o livro de Atos, ele diz que ele, depois que saiu ele passou pela Galácia, depois atravessou na sua segunda viagem para a Europa, né, entrando por Macedônia e desceu. E ele falou assim que aquele povo, o povo lá de Filipos, da Macedônia, eles nunca abandonaram o apóstolo Paulo. E eu queria finalizar compartilhando isso com você. Eu me lembro que uma época na minha vida, irmãos, eu sempre passava por muitas necessidades, sempre tinha muita dificuldade de ter as coisas e manter as coisas, e até mesmo para pagar as minhas contas. E isso passou um longo tempo da minha vida. Fiquem tranquilos, eu não vou pedir oferta, nem falar nada sobre isso não, amém? Só vou compartilhar uma coisa do meu coração com você. E por longo tempo eu estava passando por essa situação. Até que um dia, eu já tinha lido o livro de Provérbios, eu tenho o hábito assim, de ler Provérbios sempre, né? E no final do livro de Provérbios, capítulo 30, ele diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. E aquele versículo, eu nunca tinha compreendido aquele versículo. E um dia, eu pensando sobre isso, falei, rapaz, será que eu nunca vou ser próspero na minha vida? E eu ouvi claramente, irmãos, uma voz falando comigo. Falou assim, isso depende de você. Se você vai passar a tua vida como sanguessuga ou como um semeador. Eu falei, como assim, Senhor? E ele me disse, existem 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que estão sempre esperando receber alguma coisa. E outro tipo de pessoa é a pessoa que está sempre disposto a semear alguma coisa. E é isso que faz diferença entre ter ou não ter. Riqueza não é a quantidade de bens que você tem. Riqueza é o que você tem por dentro. Disposição em semear, em dar, em abençoar, em estender a tua mão. Não é dar dinheiro apenas, isso também é, amém, irmãos? Mas é compartilhar o que você tem, é dar o que você tem. Às vezes é dar uma palavra, às vezes é dar um abraço, às vezes é compartilhar amor, às vezes é se achegar a pessoa, ajudar de alguma maneira, amém? Então eu falei assim, Senhor, eu quero que tu me ensines acerca disso. Eu quero aprender a ser um semeador. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu não quero viver como alguém que está sempre esperando a receber. Será que alguém vem me ajudar? Será que alguém vai me dar alguma coisa? Eu estou precisando tanto de que alguém me ajude. Eu quero passar a pensar de uma maneira. É uma questão de mentalidade, irmãos. Amém? Não apenas ficar esperando. Em Atos capítulo 20, há uma passagem que Paulo, ele cita algo que Jesus falou que não está escrito nos evangelhos, mas ele cita como sendo Jesus, e eu creio nisso, né? Ele diz assim, Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. É melhor, irmão, ser quem dá. É melhor ser semeador do que ficar esperando receber alguma coisa. Amém, amados? É melhor ser um rio do que uma represa, né? Amém, amados? É melhor ser uma vida em que as coisas chegam à tua vida e vão passar adiante, abençoar a outros, do que você estar acumulando sempre e sempre em necessidade. Amém? Diga assim, eu vou aprender. Nesse livro de Filipenses, é melhor ser um semeador do que uma sanguessuga. Me dá, eu preciso, quero mais, todo dia. Pai, eu estou precisando, envia alguém para me ajudar, envia alguém para me socorrer. Sabe, irmãos, quando chegar uma necessidade na tua vida, pense assim, aonde eu posso semear para mudar essa situação? Amém? Amém, amados? Diga assim, eu sou um semeador, eu reparto as minhas sementes. Aleluias, eu reparto aquilo que recebo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, que Deus, ele dá semente ao que semeia. Aleluias. Amém, irmãos? Quanto mais eu semeio, mais eu vou ter. Mais eu vou ter. Aleluias. Pare de semear,
vai parar a sementeira. Mas continue semeando, você vai ter sempre cada vez mais. Diga, eu sou um semeador. Eu vou mudar a minha mentalidade. Eu vou mudar a minha maneira de pensar. Amém, irmãos? Em vez de ficar procurando alguém que pode me ajudar, eu vou procurar alguém que eu possa ajudar. Alguém a quem eu possa dar alguma coisa, oferecer alguma coisa. Amém? E quando você muda de mentalidade, diga, as coisas mudam. E as coisas começam a acontecer. Viva de um modo digno do Evangelho. Aleluias. Viva com amor. Viva em humildade. Pare de murmurar. Amém? Esqueça das coisas que para trás ficam. Olhe para as coisas que Deus está colocando diante de você. Aleluias. Amém, irmãos? Alegre-se. Viva uma vida de alegria. Viva uma vida moderada, amável, uma vida que alegre a vida das pessoas. Viva, irmãos, uma vida de paz, não uma vida de preocupação. Escolha bem o que você vai pensar. Elija os teus pensamentos. Amém? Pratique o que você aprenda. Confie no Senhor e seja um semeador e não a sanguessuga. Você pode ficar de pé? Pai, eu te dou graças. Tu és um Deus bom. Nós estamos alegres e satisfeitos com a tua bondade, Senhor. Tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades. Tu és um Deus que nos dá tudo o que nós precisamos. Nos dá além do que precisamos. Abundantemente, sempre, cada vez mais. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, pela tua bondade. Eu te louvo, eu te agradeço. Eu bendigo o teu nome tremendo, maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por tua bondade para com a minha vida. Graças a Deus por esta igreja, por este povo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre eles. Eu declaro esse povo sarado, curado, próspero, cheio da tua graça, vivendo em abundância. Eu declaro esta igreja crescendo e avançando, essas paredes sendo derrubadas e aumentando em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, coisas novas chegando. Pai, ousadia, eu te louvo pela ousadia do coração desses pastores aqui, mais ousadia ainda, chegando para fazer mais coisas, estendendo a mão e alcançando aquilo que tu tens para eles em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por esta igreja crescendo, prosperando sempre em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra neste lugar, influenciando pessoas, mudando a vida de pessoas, transformando corações, enchendo corações da tua vida, enchendo corações, ó Pai, de confiança e certeza em Cristo Jesus. Graças por teu Espírito, ó Deus, fluindo nos corações aqui. Eu te louvo e te agradeço no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém. Fomos abençoados, amém, queridos? É isso aí, dê um abraço ao teu irmão, fala, ó, excelente final de semana aí, pra frente, segunda, terça. Pega um pouquinho de chuva aí que vai refrescar, pode pegar. Deus te abençoe. Quinta-feira, estamos de volta, hein? Em nome de Jesus. Tua palavra em mim me faz um vencedor. Estou firmado em ti, em Cristo. Tua vida que há em mim, quero te oferecer. Sei que há bastante em mim pra mudar o mundo ao meu redor. Eu sou filho, sou herdeiro das promessas do Pai. Tua noiva redimida,
sou teu templo, eu sou justiça